Lista dos 20 maiores estádios de futebol do mundo. Em 20º lugar, temos o estádio Guangdong Olympic Stadium, Guangzhou, China. Um pavilhão multiusos situado na cidade de Guangzhou, na China. Atualmente, o espaço é usado sobretudo para partidas de futebol. Inaugurado em 2001, conta com uma capacidade total de 80.012 pessoas, tornando-se, assim, o maior estádio da China, o que se toca a número de lugares sentados. Em 19º lugar, temos o estádio Giuseppe Meazza, Milão, Itália. O estádio Giuseppe Meazza, mais conhecido entre os adeptos como San Siro, situa-se na cidade de Milão, na Itália, e é a casa de duas das maiores equipes dos dias de hoje, o Milan e a Inter de Milão. Com capacidade para 80.018 pessoas, foi durante alguns anos o maior estádio do mundo a ter sido destronado. Ao longo da sua história, o estádio acolheu já inúmeras finais da FIFA. Em 18º lugar, temos o Estádio Monumental U, Lima, Peru. O Estádio Monumental U serve como casa ao Clube Universitário de Deportes, tendo capacidade para acolher 80.000 pessoas nas suas bancadas. Inaugurado no dia 2 de julho de 2000, com a vitória de 2-0 do Universitário de Deportes sobre o Sporting Cristal, o estádio também costuma ser utilizado pela seleção peruana de futebol, tratando-se do segundo maior estádio da América Latina. Tem sido palco de inúmeras competições. Em 17º lugar, temos o estádio Shah Alam Stadium, Shah Alam, Malásia. É na Malásia que se encontra o 17º maior estádio do mundo, o estádio Shah Alam. Localizado em Shah Alam, é utilizado sobretudo para partidas de futebol, mas também tem instalações para competições de atletismo. Com capacidade para acolher mais de 81.000 pessoas, o estádio serve como residência para a equipe Selangor FA. A construção começou em 1991 e o estádio foi inaugurado oficialmente em 1994. Décimo sexto lugar, Estádio Luzhniki, Moscou, Rússia. O estádio Luzhniki, conhecido noutros tempos como Estádio Central Lenin,
Situa-se em Moscou e, desde a sua inauguração em 1956, é capaz de acolher nas suas bancadas 84.745 pessoas. Durante anos, foi este o estádio a acolher as principais partidas da seleção de futebol da União Soviética. Mais tarde, após algumas obras, acolheu ainda os Jogos Olímpicos de Verão de 1980, evento célebre por ter sido marcado pelo boicote dos Estados Unidos. Ao longo da sua história, acolheu jogos de equipes como o CSKA Moscou, o Torpedo Moscou e o Spartak Moscou. Porém, hoje é essencialmente casa da equipe nacional russa. Em 15º lugar, temos o estádio Santiago Bernabéu, Madrid, Espanha. O Real Madrid FC é o proprietário do estádio Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947 com capacidade para 85.454 espectadores. Localizado no lugar do antigo estádio do Real Madrid, o estádio Chamartín mudou de nome em 1955, passando a chamar-se El Bernabéu, em homenagem ao ex-presidente do clube Santiago Bernabéu Este. Entretanto, foi palco da final do Mundial de 1982 e de múltiplas finais da Liga dos Campeões da UEFA. Décima quarta posição, Stade de France. O Stade de France, localizado no norte de Paris, na cidade de Saint-Denis, assume a 14ª posição na lista, tratando-se igualmente de um estádio multiuso. Foi construído entre os anos de 1993 e 1997, a tempo de ser inaugurado em 1998 para o Mundial da França. O total o estádio é capaz de acolher 79.960 pessoas, além de ter acolhido partidas da UEFA e FIFA. O estádio serve como segunda casa para as equipes de rugby, Stade Francês e Racing 92. Neste estádio, o Brasil perdeu a final da Copa de 98 para os franceses por 3-0. Décimo terceiro lugar, Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha.
A 13ª posição da lista é ocupada pelo Signal Iduna Park, o antigo estádio Westfalen Stadion, localizado na cidade de Dortmund, na Alemanha. Foi construído para abrigar um total de 81.360 pessoas, além de ser a casa do clube de futebol Borussia Dortmund. O Signal Iduna Park tem acolhido também jogos para competições da FIFA e algumas partidas amigáveis entre seleções nacionais. O jornal The Times distinguiu como o melhor estádio de futebol do mundo pela sua atmosfera única. Em 12º lugar, temos o Monumental de Núñez. O próprio nome já diz tudo. Não é coincidência este ser o maior estádio de futebol da Argentina e casa oficial do River Plate. O local foi inaugurado em 26 de maio de 1938 com o nome de Estádio Antônio Vespúcio Liberti, em homenagem ao então presidente do clube. Localizado no bairro Nobre de Belgrano, o Monumental foi palco de 3 títulos da Taça Libertadores da América para o River Plate, além da final da Copa do Mundo de 1978, em que a Argentina saiu campeã, sem falar dos incontáveis shows musicais internacionais que passaram por lá. Décimo primeiro lugar, Ems Stadium, mais conhecido como Stadium Austrália, foi o centro dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Grande o suficiente para alojar no seu interior 4 Boeing 747, o estádio multiusos tinha uma capacidade inicial de 110 mil pessoas. Todavia, após os Jogos Olímpicos, foram efetuadas obras de remodelação que permitiram ao estádio ter 2 modelos de configuração de jogo, que podem ser trocados em função do tipo de esporte praticado. A capacidade do estádio foi ainda reduzida para 84 mil pessoas. Décimo lugar, Salt Lake Stadium, também conhecido como Yuva Bharati Cridangan. O estádio multiusos foi inaugurado em 1984 na cidade de Calcutta, na Índia, e tem capacidade para 85 mil pessoas. Anualmente, é utilizado para inúmeros propósitos além do futebol, nomeadamente competições de atletismo, além de acolher os jogos da seleção oficial da Índia. É anfitrião de 4 dos maiores clubes de futebol do país. Nono lugar, Borg El Arab Stadium, Alexandria, Egito. O Borg El Arab Stadium é o maior estádio de futebol do Egito.
e é o segundo maior da África. O estádio foi projetado e construído pelo Corpo de Engenheiros das Forças Armadas Egípcias em 2006, com capacidade para 86 mil pessoas. Fez parte das estruturas propostas pelo Egito quando se candidatou, sem sucesso, a anfitrião do Mundial de 2010. Atualmente é a casa da Seleção Nacional de Futebol Egípcia e palco das finais da Taça Egípcia. Oitavo lugar. Segue-se então Estádio Azteca, localizado na cidade do México. O estádio, inaugurado em 1966 e renovado em 1985, tinha capacidade no seu início para 115 mil espectadores. Durante alguns anos, manteve-se como um dos maiores estádios do mundo. Todavia, por razões de segurança, o número de assentos foi reduzido para 87 mil. Ainda assim, na categoria de estádios construídos com fins apenas futebolísticos, é considerado o maior estádio de futebol do mundo. Daí ser conhecido como o Colosso de Santa Úrsula, pelo seu tamanho imponente. Uma curiosidade em relação a este estádio é que neste local, em 1970, a seleção brasileira sagrou-se tricampeã mundial. Sétimo lugar. Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonésia. O Gelora Bung Karno Stadium foi construído em 1962, a tempo de receber os Jogos Asiáticos, com capacidade para 88.306 pessoas. É utilizado sobretudo para jogos de futebol, embora receba também outras modalidades desportivas e eventos culturais. Entre as partidas realizadas no seu relvado destacam-se os Jogos da Seleção Nacional da Indonésia, as finais da taça, os desafios da Tiger Cup e os jogos em casa da equipe de futebol Persija Jakarta. Sexto lugar, Wembley Stadium, Londres, Reino Unido. Inaugurado em 1923, o Wembley Stadium original foi demolido em 2003 para que fosse construído no seu lugar um novo estádio de Wembley. Assim, surge em 2007 um impressionante estádio com capacidade para 90 mil pessoas e que daí em diante passa a abrigar a Seleção Nacional Inglesa de Futebol e serve como palco para as finais da Taça da Inglaterra e dos playoffs da Liga de Futebol Inglesa.
Quinto lugar, Rose Bowl Stadium, Califórnia, Estados Unidos da América. O Rose Bowl tem capacidade para 92.542 pessoas e foi também palco de outras competições a nível olímpico e futebolístico, com destaque para os Jogos Olímpicos de 1932 e 1984 e para as finais do Mundial de Futebol de 1994 e do Mundial de Futebol Feminino de 1999. Uma curiosidade sobre o estádio que é muito positiva para a nossa história futebolística, que é o fato de que em 1994, neste estádio, o Brasil se sagrou tetracampeão do mundo. Quarto lugar, FNB Stadium, Soccer City, Joanesburgo, África do Sul. O FNB Stadium, também conhecido como Soccer City, ocupa o quarto lugar da lista. E não é difícil perceber o porquê. Uma vez que se assume como o maior estádio do continente africano, capaz de receber 94.736 pessoas, o estádio foi construído em 1989 e ampliado em 2009 para o primeiro campeonato do mundo a decorrer em África, o Mundial da África do Sul de 2010. Foi palco de 8 jogos no Mundial de 2010, incluindo o jogo de abertura e a final entre Holanda e Espanha. A nível histórico, este foi também um lugar importante da história do país. Foi aqui que Nelson Mandela fez seu primeiro discurso em Joanesburgo após ter sido libertado da prisão. Em terceiro lugar aparece o estádio Camp Nou, casa da equipe de futebol espanhola FC Barcelona. O estádio tem capacidade para 99.354 espectadores, sendo por isso o maior estádio de futebol da Europa e um dos mais notáveis do mundo. Tornou-se também um emblema da cultura catalã e da sua identidade. Além de partidas de futebol, Camp Nou tem acolhido competições de alto nível, como o jogo de abertura do Mundial de 1982, a final dos Jogos Olímpicos de 1992 e a final da Liga dos Campeões de 1999. Em segundo lugar, temos o estádio Bukit Jalil National Stadium, localizado no sul da capital da Malásia, a cidade de Kuala Lumpur. É o segundo maior estádio do mundo com capacidade para 110 mil pessoas. Uma vez mais, este trata-se de um estádio multiusos que anualmente
acolhe outros eventos desportivos ou de entretenimento. O estádio foi oficialmente inaugurado em janeiro de 1998, em antecipação dos Jogos Commonwealth que aconteceram nesse ano. O maior estádio de futebol do mundo é de longe o Hungrado May Day, inaugurado em 1989, atualmente com capacidade para 150 mil espectadores, 114 mil lugares sentados. Tratando-se de um estádio multiusos, com pista de atletismo, piscina coberta e campo de futebol. O estádio tem 8 andares, 18 elevadores e 80 saídas. Os principais eventos futebolísticos que aí tem lugar são jogados pela Seleção Nacional da Coreia do Norte.